Meus amados, nós estamos aqui na série temática O Sábio Ouvirá e Crescerá. Começamos domingo passado. Que bom estarmos juntos aqui. E dando continuidade a esta série, eu quero trazer aqui um aspecto da sabedoria que vai gerar sabedoria em todos nós, para que a gente possa encontrar melhores caminhos, né? Por exemplo, deixa eu fazer aqui um pequeno parênteses, porque isso aconteceu agora há pouco. Eu não falei isso no culto das 9, mas vou falar aqui. A sabedoria envolve a gente ter uma percepção melhor sobre quem é Deus. Mas a sabedoria também ela é uma prática de vida. A gente falou isso domingo passado. Sabedoria não é só informação. É como a gente aplica a palavra de Deus no dia a dia. Sim? Amém? Mas envolve também a gente conseguir explicar melhor as coisas de Deus. Agora, pouco conversando com um amigo, ele falando sobre um membro, uma pessoa com quem ele estava conversando, e a pessoa dizendo aquela frase que é muito comum: todos os caminhos, o que as pessoas falam? Levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus? E a gente estava conversando exatamente isso. Eu falei assim: olha, mas você sabe que se você já interrompe a pessoa nessa frase, ela já não conversa mais com você? Porque ela entende que você é um opositor. Então eu estava conversando com ele, às vezes, a sabedoria que a gente precisa também ter para falar melhor com as pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa diz isso para mim: Fernando, eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Eu diria para ela, ao invés de eu falar assim: não, você está errada. Eu diria assim: eu acredito que eu entendo o que você quer dizer. Porque todo ser humano, quando ele vê a criação, ele sabe que existe uma força criadora. Que às vezes ele vai chamar de força, ele vai chamar de Deus, ele vai dar o nome. E toda religião, ela é uma tentativa de se relacionar com essa força que criou todas as coisas. Então eu entendo o que você quer dizer. Todas as religiões tentam apontar para Deus. Mas só existe um caminho que nos faz chegar até Ele, que é Jesus. Todas as religiões, acredito eu, elas têm essa tentativa. Ela é uma expressão do ser humano tentando se relacionar com a divindade. Porque ele percebe essa divindade. Mas ele não consegue chegar. Eu até disse assim: olha, você sabe que a própria lei, a lei que Deus deu para os homens, mostra a moralidade de Deus, a santidade de Deus. A lei aponta para Deus, mas ela não consegue te fazer chegar até Ele. As religiões, elas também são uma tentativa, mas elas não te fazem chegar, porque para Deus, para termos comunhão com Deus, o ser humano não consegue chegar até Ele. É Ele que chega até nós. E Ele chegou por meio de Jesus. Essa conversa talvez manteria um pouco mais o diálogo. Te levaria a um lugar comum. Eu entendo o que você quer dizer que todos os caminhos levam para Deus. Eles apontam, tentam mostrar Deus, mas não chega até Ele. Que caminho só tem um. É um caminho que Ele fez de lá para cá, por meio de Jesus Cristo. Amém, amados? Não é uma conversa que pode explicar um pouquinho melhor para as pessoas? Você vê que às vezes um detalhe, você cria um ponto em comum e a pessoa vai estar mais aberta para ouvir. Porque ela não foi rejeitada na sua argumentação, mas ela foi esclarecida na sua argumentação. Bom, dito isso, isso foi só um comentário, porque eu entendi que isso poderia ser útil para pessoas que estão aqui e às vezes não sabem como conversar e argumentar com esse tipo de declaração. E às vezes não consegue falar sobre fé cristã com pessoas que pensam de forma diferente. Deus quer nos dar sabedoria para isso também. Amém, amados? Que essa sabedoria seja sobre nós. Mas eu quero colocar aqui o que o Senhor quer que nós aprendamos hoje. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Esse é o texto base da nossa leitura aqui para a nossa série temática. E a pergunta está lá no livro de Jó. Jó capítulo 28, ele é o texto que vai nos mostrar, vai nos fazer a pergunta mais importante: de onde então vem a sabedoria?
Onde habita o entendimento? Todos nós estamos nesse ponto em comum. Há uma convergência de nós entendemos que precisamos de sabedoria. Você precisa de sabedoria? Nós precisamos. A sabedoria prática, como viver no dia a dia, como construir minha família, como comunicar as grandezas de Deus, como ter equilíbrio na vida, como me envolver com as coisas seculares, as coisas deste mundo, as coisas naturais, sem perder minha conexão com Deus, como viver minha vida com propósito, como lidar com crises, como lidar com pessoas diferentes, como lidar com as questões internas. Eu preciso de sabedoria, como administrar recursos, como administrar as coisas que vêm às minhas mãos. Eu preciso de sabedoria. E aí, o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, ele faz essa pergunta no versículo 20 do capítulo 28. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? E eu quero ler agora esse texto poderoso para você. Esse texto que eu vou ler agora está no livro de Jó, capítulo 28. Ele não está aí na tela, mas eu queria que você acompanhasse bem essa leitura, ouvisse atentamente a riqueza que ele traz sobre essa questão da sabedoria. Versículos 9 ao versículo 28. Diz assim o texto de Jó: as mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios, trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar sabedoria? Onde habita o entendimento? Ou seja, a verificação do livro de Jó é: o ser humano é tão inteligente, tão sábio. Já nesta época ele já percebia isso, o homem já fazia túneis. Ele já tinha equipamentos, lógico, ao nosso ponto de vista hoje, rudimentares, mas eficientes para fazer um buraco na rocha, para cavar túneis. Ele chega em lugares inimagináveis. Porém, onde é que mora a sabedoria? Onde ela está? O ser humano, com toda a sua inteligência, não sabe onde ela existe. E ele vai dizendo aqui, versículo 10, o homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. Agora ele já quase começa a dar o endereço. Ela não está nas coisas criadas pelo homem. O homem pode criar o maior monumento do mundo, a coisa mais bela, ele pode modificar a natureza, criar algo maravilhoso, mas ela não está lá. Onde que ela está? Não pode ser. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela. E é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata das águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, nesta manhã, amados, igreja amada, se você e eu desejamos ser pessoas que têm esta sabedoria, nós não vamos encontrar nos feitos humanos, na realização, nos diplomas, nas conquistas. Essa sabedoria tem endereço certo, é o temor do Senhor. Quem vive no temor do Senhor, e o que significa viver no temor do Senhor? Significa considerar o que Deus diz, significa reverenciar, ter respeito por aquilo que Deus diz e por quem Ele é.
Há pessoas que se dizem cristãs, mas elas não vivem. Pelo contrário, elas vivem como se Deus não existisse. Porque elas não consideram o conselho de Deus, elas não buscam a Deus, elas não oram, elas não leem as Escrituras, elas não têm nenhuma prática evidente que evidencia que elas realmente têm o temor do Senhor. Porque elas vivem como se Deus não existisse. Mas a palavra declara que se você quer encontrar sabedoria, você vai encontrar ela direitinho, no temor do Senhor. E aí na revelação do Novo Testamento, Paulo diz, Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, esforço-me para que lhes sejam fortalecidos seus corações, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber qual o nome do mistério de Deus? Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu fico imaginando, amados, como talvez uma boa parte dos cristãos não se relacionam corretamente com Cristo, porque a Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Eu penso comigo e oro sobre essas coisas, e peço, eu sempre venho aqui ministrar a palavra, eu oro, Senhor, abre os nossos entendimentos, para que como igreja a gente entenda, faça um avivamento entre nós nesse sentido. Porque eu acredito que a salvação, de fato, ela é gratuita. Nada que possamos fazer nos torna mais salvos. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Isso é verdade. Mas tem um ponto que eu acredito que boa parte dos cristãos ficará a desejar até o fim de suas vidas. Eles não se relacionarão com Cristo de forma profunda. E ficarão muito rasos. Mesmo declarando a fé cristã, errarão muitas vezes por falta de sabedoria, de acessar os tesouros da sabedoria que há em Cristo Jesus. E a Bíblia é muito clara sobre isso, porque, repito, a salvação, ela não é obra dos homens, ela é a fé e a rendição da nossa vida a Jesus. Dito isso, a Bíblia ela mostra que há níveis. Há pessoas que, por exemplo, serão salvas, mas não terão galardão nenhum. Porque as suas obras foram testadas pelo fogo e o que encontrou foi feno, madeira e palha. Ficarão sem galardão. Há pessoas que serão salvas como aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Cristo. Ele não teve obras. Foi salvo. Ele foi salvo porque ele confiou em Jesus ali no último minuto da vida dele. Mas ele não conseguiu desfrutar de uma vida abundante. Há pessoas que vivem assim, elas serão salvas, porque confiaram, e a salvação é fé, a salvação é graça de Deus. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Agora, há pessoas que infelizmente perdem a sua vida, não desfrutando da sabedoria que é em Cristo Jesus. Elas não têm uma vida mais frutífera. Então quero dar uma boa notícia para você, essa é a primeira notícia. A segunda eu vou me deter um pouquinho mais agora nos próximos minutos. Quero dizer para você que a sabedoria ela está acessível a todos os seres humanos. Uma vida de temor a Deus por meio de Jesus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Assim como Paulo disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso nós encontramos sabedoria na vida de Paulo. E eu creio que essa sabedoria também estará sobre a sua vida a partir do momento que você se relaciona com Cristo. Então avisa seu irmão, a sabedoria está acessível a você agora, amada. Fala para ele, avisa ele. Acessível agora. No temor do Senhor e em Cristo. Diga, no temor do Senhor e em Cristo. Ela vai te proteger. Amém? Agora, um outro ponto que eu queria junto com você meditar também, é que nós encontramos sabedoria quando ouvimos a repreensão construtiva. Vai pegar um pouquinho agora, hein? Quer sair? Dá tempo ainda. Mas eu creio que isso vai edificar bastante a sua vida. Provérbios capítulo 15, versículo 31 a 33, diz assim, quem ouve a repreensão construtiva, terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina, faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então veja bem, a repreensão construtiva é a expressão que a palavra diz. Ela diz que quem ouve a repreensão vai ocupar um lugar permanente entre os sábios. E eu sei que
Não é fácil ouvir uma repreensão construtiva. A repreensão por si só, ela é uma advertência. Mas muita gente não consegue ouvir esse tipo de coisa. Elas querem ouvir as coisas legais, bacanas, mas quando ouve uma repreensão, parece que aquilo já as deixa ferozes. Mas eu gosto de pensar que a repreensão construtiva, ela vem como aquela advertência que um técnico, por exemplo, dá aos seus jogadores. Você imagina o técnico vai lá, o rapaz está treinando, chega num momento tão decisivo, ele vai lá, aí o técnico chega e fala assim: puxa, a falta que você bate é tão ruim, rapaz. Por isso que nós perdemos o título. Ele chega lá: meu, bate essa falta direito, você está treinando. O cara está lá, não está correndo bem, a zaga está aberta, o outro time está quase atacando, fazendo gol. Ô pessoal, desculpa. Eu estou até um pouco constrangido de falar, mas dá para vocês fecharem melhor a zaga aí? Não vamos tomar gol, não vamos perder um título. Você, mas desculpa, não quero... É só um toque. É assim que o técnico fala? Não, mas técnico cristão, porque a maioria fala muito palavrão, né, irmãos? Imagina um técnico cristão, tem ética. Como é que ele fala? Ele adverte, mas não é porque ele quer destruir os zagueiros ou o time, ele está falando isso pro bem. Pessoal, fecha aí! Fecha a zaga aí! Pessoal, ânimo, bora! Vamos passar um pro outro. Ele dá uma advertência, é uma repreensão, mas não é uma repreensão para destruir, é uma repreensão para despertar, é uma repreensão para fazer o time jogar melhor. E eu quero dizer para você que para ser sábio, nós também precisamos ouvir a repreensão construtiva. Mas eu sei que a repreensão construtiva, por vezes, ela encontra um ego gigante. E por isso a pessoa deixa de ser sábia. Porque ela não gosta de ouvir esse tipo de advertência. Mas a advertência faz bem para nós também nesse sentido. Olha só, na nossa vida nós precisamos ouvir os ensinos, é verdade. Às vezes o ensino virá. Ele virá de forma didática. O que o ensino vai promover? Ele vai aumentar o ensino. O entendimento, melhor dizendo. Ele vai nos esticar. Ele vai trazer informação nova, que vai se associar com uma informação que a gente já tinha, e aquilo vai ampliar a nossa visão, nosso entendimento. O ensino é bom, devemos ouvir. Mas nós também precisamos e ouviremos naturalmente em algum momento da nossa vida os elogios verdadeiros. Os elogios verdadeiros, eu coloco os verdadeiros porque tem também os elogios que não são verdadeiros. Às vezes há pessoas que elogiam, assim, às vezes até para consolar: jogou bem, jogou nada. Uma pessoa quer, assim, às vezes consolar, né? Mas tem elogios que são verdadeiros e você em algum momento já ouviu e vai ouvir. Algo que você fez bem. E as pessoas vão dizer isso: puxa, você faz bem isso aí, que legal, bacana. A gente sabe que a sociedade não é muito pródiga em elogiar, ela é mais fácil em criticar, isso é verdade. Mas há pessoas que sabem elogiar verdadeiramente. E eles são importantes porque eles mostram para mim onde que eu estou acertando mais. Poxa, se a pessoa elogiou aqui, tal, pode ser que eu esteja acertando mais nessa área, eu vou melhorar ainda mais então, vou concentrar mais força. Nós também precisamos ouvir necessidades, porque as necessidades vão mostrar como a gente pode ser mais útil. Tem gente que foge disso. Não gosta de ouvir problema, não gosta de ouvir o que as pessoas... Não, precisamos ouvir as necessidades. As pessoas, nossa própria família. Agora tem uma coisa que a gente precisa ouvir também: repreensão construtiva, porque ela vai diminuir os erros. O salva-vida, como é que ele chega? Pessoal, para que vocês não morram, vocês poderiam dar uma licencinha dessa faixa aí, porque é exatamente a faixa de retorno aí, as pessoas têm morrido aí. Poderia, é assim que ele faz? Ele chega lá aos berros, mas para proteger a vida. Ele chega lá, começa a subiar lá o apito dele lá. Pessoal, sabe, porque ele tem que... a comunicação dele tem que ser clara. Não dá assim. 1 minuto pode levar a pessoa ao afogamento. Se ela pisar mais um passo ali, 1 metro, 2 metros que ela vai, ela pode se perder. É uma comunicação de emergência, é de advertência. Vai morrer. Sai daí, aí não pode. Pra cá. É assim que ele se comunica. Preservando a vida. Eu quero dizer que um percentual da comunicação de Deus conosco, por ser um pai amoroso, é nos dando advertências. E ele vai usar pessoas também. Mas não é para nos destruir, é para chamar a nossa atenção naquelas áreas que estamos dormindo no ponto. Que a gente pode se perder. Amém, amados? Então, eu estou preparando a igreja nesse momento
Porque a gente quer realmente que essa série temática faça sentido na nossa vida. Nós estamos falando de sabedoria. E não adianta a gente achar que sabedoria, a gente vai falar, olha que luz azul descendo, sabedoria de Jesus. Ela vai vir de várias formas. E nesse domingo eu estou dizendo, ela virá também através da advertência. Ela virá também através da repreensão construtiva. Ela vai apontar os caminhos que temos errado. Nós precisamos dar ouvidos para a repreensão construtiva. Se alguém pensa assim, mas eu não preciso ser advertido em nada. Eu já sei tudo, eu já sei maravilhosamente tudo. Já pensou se existe? Essas pessoas existem, elas moram no Brasil, inclusive. Há pessoas que pensam que não tem nada. Então, o Senhor me deu uma listinha de áreas só para ver se a pessoa está indo bem em tudo mesmo. Áreas que nós precisamos de advertências, áreas repreensíveis da nossa vida. Na área do desenvolvimento espiritual e relacionamento com Deus. Será que todos nós estamos indo 100% na vida de oração? Será que nós estamos indo 100% na palavra? Esse livro maravilhoso que nós temos à disposição. Dizia ontem aqui no nosso encontro com pais, Geração Forte, você está de posse do documento mais confiável da história da humanidade. Não existe um documento mais poderoso e confiável. Uma pessoa, quando escreve um livro, ela cai em contradição. Aqui nós temos 40 autores, 1.600 anos de diferença entre eles. E não há contradições, todos eles apontam para a promessa de Deus em Cristo Jesus e a redenção da humanidade. A Bíblia, ela tem só para o Novo Testamento, a língua grega original, né? Depois ela foi traduzida para o latim, na Septuaginta, depois para a língua portuguesa. Ela tem cerca de 5.600 cópias. Amados, isso é muito abundante. É um livro antigo com muitas cópias. Quanto mais cópias um livro tem, maior é a veracidade dele. Porque uma cópia corrige a outra, caso algum ponto tenha sido danificado pelo tempo. Só para você ter uma ideia, Platão, que é um personagem que ninguém discute, os seus escritos têm 7 cópias. 7 cópias. Só para a tradução do grego, para o grego. Para outras línguas são mais de 20 mil cópias. Um livro com autoridade profunda e poderosa. Revela toda a vontade de Deus para a humanidade. Será que nós temos valorizado a palavra? Nós precisamos de repreensão. Às vezes, quantas pessoas só vão ler mais a Bíblia quando passam por uma situação de enfermidade que ameaça-lhes a vida? Aí começa a ler a Bíblia. Mas quando está indo bem, às vezes não lê, deixa a Bíblia para lá. Aí o Senhor, por amar tanto os filhos e filhas, Ele vem e adverte. Porque Ele nos ama. Será que nós não somos repreensíveis nesta área? Outra coisa, na vida cristã, será que temos obedecido a Deus no dia a dia? A nossa vida de santificação, que significa a nossa vida consagrada a Deus, será que não tem nada para ser ajustado nessa área? A gente de fato está indo muito bem, temos amado todas as pessoas, inclusive aquelas irritantes. Amar quem me ama, não precisa nem ser cristão para isso. Será que nós não somos repreensíveis? Será que de vez em quando o Senhor não tem que nos trazer advertência e falar, filho, filha, o que você está fazendo todos os domingos ouvindo a palavra? Porque isso tem que reproduzir na sua vida diária. O culto não termina quando acaba, isso tem que ser levado para o nosso dia a dia. Será que nós somos irrepreensíveis no cuidado com a vida interior? Temos cuidado bem dos nossos olhos, da nossa mente? Há cristãos que, mesmo sendo cristãos, às vezes são escravos de pornografia. Deixam tantas coisas de terror entrar na sua mente, pornografia, promiscuidade. Não cuidam da sua vida interior. Para eles, a vida interior é qualquer lugar, não é um lugar sagrado. Será que nós somos irrepreensíveis com a nossa mentalidade? A nossa forma de pensar, será que ela está mais alinhada com a palavra de Deus? Ou nós pensamos da mesma forma que pensávamos há 5 anos, se não um pouco pior? Nossas emoções, a vida emocional.
Será que não há cristãos que ainda não conseguem ter o governo do Espírito sobre sua vida emocional? Ainda são pessoas muito choramingonas, muito melindres, muita coisa. Não pode tocar que ela já fica mal com todo mundo e vai ficar uma semana assim. Será que as pessoas não são repreensíveis nessa área? Nós precisamos de repreensão muitas vezes nessa área. Ei, vamos mudar a história da vida? Porque às vezes não dá, às vezes o Senhor já usou brisa para falar conosco, não resolveu. Há alguns anos eu fiz um curso de mergulho e uma das técnicas de salvar outra pessoa, quando você tem 2 bocais, né? É que se uma acabar o gás dela, o ar dela, que ela precisa para fazer o mergulho, ela arranca da sua boca. Você pode ser o melhor amigo da vida dela. Pode ser a mãe dela. Porque é um instinto de sobrevivência, ela tira porque ela está sem ar. Então qual que é o procedimento? Ela pediu para você, imediatamente você tem que esticar o bração, porque senão ela vai arrancar o seu. Ela não está pensando, é meu amigo, né? Vou fazer isso com ele. Não, ela está morrendo. É um instinto. Tem que segurar. E aí você prepara o outro para dar para ela. Às vezes o Senhor já falou de forma suave. Mas agora pode ser que você esteja a alguns passos da sua destruição, da destruição da sua família, de um afastamento irremediável de Deus. E o Senhor tem que usar a advertência. Ele tem que usar a repreensão. Para você jogar melhor no time. Para você fazer mais gol. Para você ser mais excelente. Porque Ele te ama. O pai corrige o filho que ama. E não fique pensando que repreensão é só quando acontece alguma coisa ruim, não. A repreensão ela pode vir em qualquer momento. Às vezes é bom ler um texto bíblico de repreensão, para eu levar a sério. Não é assim com os nossos filhos? Tem hora que você fala com eles, filhinho, você pode fazer isso aqui? Filho, assim não. O tom mudou. É advertência. Às vezes o papai vai falar assim, aí não, hein? Não põe o pé nisso aí. Não responde esse WhatsApp aí. Não entra nisso, filho. Aí não. Estou te advertindo. Que se eu falar levinho com você, você vai entrar. Então já estou falando mais claro, porque eu quero preservar a sua vida. Quem quer ser sábio precisa ouvir a repreensão construtiva, porque quem ouvir a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quantas vezes eu fui repreendido construtivamente? Meus pais, minha esposa, meus líderes, desde a infância, juventude, adolescência. Meu líder de adolescente essa semana me ligou me convidando para ir pregar na igreja que ele lidera lá em Pirituba. Meu líder de adolescente, quantas vezes ele me chamou a atenção? Precisei, porque ele me odiava, me detestava, quero ver o Fernando destruído. Não, porque eu precisava entrar na linha. Eu precisava tomar uma advertência. E foi bom, foi maravilhoso. Isso me poupou e me preservou de muitas coisas. A repreensão não precisa ser uma linguagem de falta de amor nem dura. Mas ela vem com um pouquinho mais de pressão, você entende o que eu estou dizendo? A gente tem que estar pronto. Será que nós somos irrepreensíveis, por exemplo, no desenvolvimento do chamado? Jesus deu um chamado para todo cristão, ele diz, ide pregar o evangelho, fazer discípulos. Será que todos nós estamos fazendo isso? Às vezes ele precisa acordar a gente. A gente não está desenvolvendo chamado. Você acha que o Filho de Deus, o Senhor enviou o seu Filho para destruir o poder do pecado na cruz do Calvário, ressurgir ao 3º dia, enviar o Espírito Santo para estar aqui na terra habitando em nós, para que qual é o produto final? Eu me torne um frequentador da igreja aos domingos. Será que nós não estamos reduzindo? Que aliás nem isso faz muito cristão. Que seria o básico do básico do básico, do trivial da cartilha caminho suave do arroz com feijão. Mas nem isso faz. Mas será que toda a obra gloriosa do evangelho de salvação, redenção da humanidade foi para nos tornar frequentadores? Ou foi para despertar o chamado que o Senhor tem para a nossa vida? Às vezes precisamos de repreensão nessa área, porque advertência, filhão, vamos acordar e vamos lá, tem um desafio para você aqui, vamos lá, mas não sei fazer, mas o Senhor vai te ensinar. Às vezes nós precisamos de advertência para desenvolver melhor nossa comunicação. Comunicar melhor, expressar melhor. Nossa equipe, às vezes eu tenho essa liberdade, eles me dão.
às vezes de compartilhar, porque eles estão falando o tempo todo, seja aqui, seja nos liderando reuniões. Quantas vezes eu tenho liberdade de falar assim, olha, comunica aqui melhor, isso aqui, tenha cuidado com isso aqui. Estou fazendo para destruir? Não, estou fazendo isso para ajudá-los. Imagina se eu, até a postura, eu entro aqui, né? Bom dia, irmão, quem está feliz? Está feliz com Jesus? Então tá bom. Agora, eu consigo fazer melhor? Eu consigo colocar na minha expressão? Eu posso comunicar melhor aquilo que está dentro de mim? Então levanta um pouquinho mais a cabeça, ajusta a coluna, tal. Bom dia, irmãos. Mas tem gente que fala assim, não quero fazer isso. Eu fui batizado no limão com vinagre, irmãos. Pode ser melhor. Comunica melhor. Por exemplo, na expressão, na capacidade de síntese. Vá direto ao ponto, comunique uma ideia com mais clareza. Às vezes você tá falando de alguma coisa, mas você acha que... Às vezes, tem gente que acha que as pessoas gostam de ver aquelas histórias prolongadíssimas. Você já encontrou pessoas que, quando elas começam a falar, elas não param nunca mais? Elas entram numa espiral da eternidade. Aí eu tava e tal, não sei o que. Aí eu fui na feira, carreguei a sacola estourou, as laranjas rolaram. Aí eu bati a cabeça na barraca do limão, aí chutei o pé da barraca. Aí o dedinho ficou doendo. Era uma dor, você não sabe o que é dor, hein? Você não sabe. É uma dor, é um problema. Aí cheguei em casa, aquela minha cunhada, que é o demônio lá, e não sei o que. Meu Deus! E ela acha, e às vezes dentro dela tá pensando assim, nossa, acho que essa pessoa tá amando eu contar essa história. A pessoa tá louca para fugir dali. E cuidado, posso dizer, daqui a pouco ela vai começar a te evitar. Porque você só traz problema. Tudo bem, a gente tem problema, a gente precisa compartilhar, pedir ajuda. Mas de 10 conversas que você tem, 11 são problemas. Quando ela vê sua mensagem no celular, o cérebro dela fala assim, problema. Porque você não elogia uma vez, você não agradece em nada, você não honra a pessoa em nada, você não compartilha nada com ela, é só BO. Bom dia, feliz Páscoa. Faz sentido o que eu estou falando, mas às vezes você precisa dizer, olha, você precisa melhorar a sua comunicação, você está afastando as pessoas de você. A sua comunicação carrega muito problema, muita tristeza. Cara, você chega no ambiente e você derruba todo mundo, cara. Aprenda a comunicar melhor, vá direto ao ponto, comunica a sua ideia central. Resuma um pouquinho mais a história. Eu sei que tem momentos que a gente pode ir sentar. Quantas horas tem? Vamos comer aqui um churrasco. Que hora? Não tem hora para acabar. Vamos bater papo. Tudo bem, tá relaxando. A pessoa quiser contar aquela conversa da eternidade, deixa ela contar. Deixa. Às vezes tem gente que é engraçada, legal, bate papo, tudo bem. Mas boa parte do tempo, as pessoas também estão ocupadas com outras coisas. Sim ou não, amados? A gente vive num tempo que a nossa mente é dividida com os vários afazeres. Então, se você não pode ter medo, não fica com aquela ideia também, vou incomodar. Para com isso também, que isso pode estar representando outra questão. Porém, vá mais direto ao ponto. Já manda coisa. Não fica pedindo desculpa quando você tem que tratar alguma coisa. Vou falar um negócio, mas já vou pedindo desculpa para você. A pessoa já está entendendo que você vai feri-la. Ela já saiu da comunicação. Você está criando um contraponto. Nós precisamos de advertência nisso. Olha, melhora aí a comunicação. A administração dos recursos. Tem gente que se ganhar o deserto do Saara, em uma semana ela perde a areia. Não consegue administrar nada, perde tudo. Empobrece o tempo todo. Ela não consegue transformar algo, multiplicar um recurso. Não, ela perde também, porque não tem sabedoria. Porque se empolga demais. Se compromete através da boca, vai falando coisas, depois não dá conta. Administrar os recursos, olha, calma, o seu perfil. A gente fez teste com os nossos filhos aí. Eu aplico, né? Assim, você entendeu, filho, onde que é a sua área de maior força, onde que é a área que você precisa prestar mais atenção, quais são as áreas que a gente tem maior possibilidade de... Isso acontece.
Tem gente que é muito empolgada. Ela se compromete o tempo todo. 10 coisas que ela se compromete, 9 ela não vai fazer. Precisa administrar bem os recursos. Precisamos administrar bem projetos. Há pessoas que não conseguem colocar nada de pé. Tudo falha na mão delas. E muitas delas têm aquela ideia de... trabalhou em 20 empresas. E em 20 empresas ela arrumou inimigo. E ela fala assim, eu não sei o que acontece comigo. Onde eu chego... já tenho um filho do diabo. É uma perseguição na minha vida. Sempre tem alguém para perseguir. Você fica olhando assim, será? Será mesmo que o inferno fez uma reunião para atacar você? Ou você que é chato? E arruma confusão e briga com todo mundo. Então administrar projetos, não consegue discernir melhor a verdade, fica com aquela mentalidade bem pequena, não consegue falar, peraí, deixa eu entender melhor essa coisa, deixa eu me debruçar mais. Por exemplo, você acha que esse conteúdo aqui ele é importante? Mas posso dizer, a maior parte de nós vai ouvir agora e vai esquecer. Não vai rever, não vai tomar nota, não vai olhar, não vai ver o que eu vou fazer de prática. É um conteúdo que o Senhor está derramando sobre nós. Agora, eu não estou dizendo isso, eu falo isso em amor com você. Eu não estou falando isso porque você não quer saber de nada, porque senão você nem estaria aqui. Mas eu preciso fazer essa advertência em amor. Nós somos filhos do nosso tempo. Nossa cultura é assim. A nossa cultura é assim, a gente se esquece, a gente não debruça, a gente não vai, a gente não tem esse perfil de ser... Deixa eu entrar melhor, deixa eu mergulhar, essa autodisciplina de entender melhor, de reler, de estudar, de fazer aplicações. Isso não é uma coisa da nossa cultura. E como eu disse, nós sofremos, somos filhos do nosso tempo. Então nós precisamos ser pessoas diferenciadas. Nós precisamos fazer aquilo que a maioria das pessoas não está fazendo. Pega essa mensagem, reflita melhor, está lá no YouTube disponível. Se fizer sentido para você, isso tenha edificado você, compartilha com as pessoas. Normalmente a turma aí pega, às vezes joga no meu Insta lá um cortezinho. Se vai abençoar pessoas, manda o aviãozinho, abençoa. Não é porque eu quero ter mais segurança, não fico nem preocupado com isso, irmão. Mas às vezes Deus está dando riqueza para nós, a gente não está indo atrás. Ampliar nosso discernimento. Às vezes precisamos de advertência de Deus para nutrir melhor os relacionamentos familiares. Há pessoas que conseguem criar confusão com todo mundo. Eu sei que vai ter um cunhado, uma sogra, às vezes um genro, uma nora, que às vezes tem ali um perfil complicado e tal. Mas tem gente que não sabe apaziguar a guerra. Ele põe mais fogo na guerra ainda. Então precisamos de sabedoria. Às vezes o Senhor está dizendo, você está tendo a oportunidade de amar o seu cunhado, seu irmão agora. Você vai responder na mesma moeda? Como que a gente faz para nutrir, para apaziguar, moderar, cuidar das nossas amizades? Tem gente que fala assim, eu sou de poucos amigos. Tudo bem, eu entendo que há pessoas que não têm assim um cinturão de amizades. Tudo bem. Mas às vezes isso pode ser uma frase que disfarça o seguinte, eu não sei nutrir relacionamentos profundos. Não tenho paciência com as pessoas. Pode ser isso, não estou dizendo que seja, mas pode ser também. Porque ela não consegue nutrir, ela não consegue alimentar a amizade. Às vezes a gente recebe pessoas em casa, para quê? Para algum projeto? Não é para projeto, é para estar junto, às vezes amigos antigos. E Deus tem nos dado isso aqui como cultura na Comunidade da Graça, porque pode perceber, é muito comum você observar, quando muitas pessoas estão aqui, nós estamos andando desde que a igreja começou. Andamos juntos. Nutrir amizade, nutrir os amigos, nutrir parcerias. Como é que você consegue começar um projeto? Tem gente que faz sociedade, vai dar guerra no final. Não consegue fazer uma sociedade onde se em algum momento não tiver um problema, uma divergência. Não, tem que ter uma guerra. Começaram amigos, mas agora tem que ter guerra. Agora tem que ter problema. Agora vai ter que botar advogado. Agora vai ter que ter processo. Vai ter que ter... Poxa, não consegue conciliar, antever. Percebeu que teve uma rachadura? Tenha a sabedoria de já tratar, já combinar. Se não for para continuar, faça isso num ambiente, numa atmosfera de tranquilidade. Não, mas tem que deixar piorar, para depois virar uma divergência que gasta tanto tempo e energia.
Às vezes nós precisamos entender isso, como é que faz parcerias, como é que começa um projeto, como é que termina uma parceria, como é que você faz, deixa as portas abertas. Eu aprendi sempre isso com meu pai. Filho, deixa as portas abertas. Então o que eu estou fazendo aqui nesses minutos? Eu estou mostrando, será que nenhuma dessas áreas você precisa melhorar? Você é uma pessoa que não tem que ouvir repreensão de nada, porque você está 100% em todas elas, está desenvolvendo bem sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, oração, palavra, vida cristã, está obedecendo a Deus, santificando, está cuidando bem da vida interior, da sua mentalidade, sua vida emocional está equilibrada, sua saúde está maravilhosa, você está desenvolvendo seu chamado por Deus, você está cuidando bem, não, eu falei saúde maravilhosa, você está cuidando bem da sua saúde, você está desenvolvendo sua liderança, porque, não sou líder, você lidera você mesmo. Liderar é influenciar. Quem quer liderar? Tem gente que está melhor, está lá na frente, mas tem gente que está atrás de mim. É falar assim, olha, eu estou caminhando com Jesus, estou aqui para ajudar você a caminhar. Isso é liderar. Não, mas não sou líder de nada, não quero ser exemplo de nada. Será que Deus também não está chamando sua atenção para isso? Não desenvolve nada. A comunicação, já falei, não administra recursos. Será que você não tem nada para melhorar a administração dos programas, ampliar o entendimento, nutrir relacionamentos? Tem nada. Então nós precisamos ouvir a repreensão construtiva, porque quem ouvir a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. E aí, amados, quais são as fontes de repreensão para a nossa vida? Primeiro, a palavra de Deus. Você pode ler comigo esse texto? 2 Timóteo 3,16, 1, 2, 3 já? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tem gente que só gosta das caixinhas de promessa. Tem caixinha de repreensão, você já viu? Só tem caixinha da promessa. Mas e da repreensão? Atente bem para o seu caminho, buscai o Senhor e vivei. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não tem caixinha de aviso? De advertência. Porque se a gente fizer isso, vai dar certo. Então a palavra de Deus é fonte de repreensão. E os líderes também, olha o que diz Hebreus 13:17. Obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Nosso ecossistema tem muita liderança. Às vezes eu vejo que tem líder que carrega um fardo. Por quê? Porque tem gente que não ouve a instrução. Eu faço um adendo aqui importante. Uma liderança antibíblica deve ser confrontada em amor, pois há critérios para liderar. Então, com isso, eu quero deixar bem claro isso também. Tem líderes que são maus líderes. Estou dizendo aqui tem não, mas isso existe. Sim ou não? Existe. Existe maus líderes, existe maus pastores também. Eu fico penalizado quando eu vejo pastores que já não é mais... Título de pastor agora já não serve, porque ficou uma coisa fraca, né? Pastor é semideus. Quarta pessoa da divindade. E eles não têm contato com ninguém. Eles não têm mais o cheiro das pessoas. São intocáveis. E só mandam. São os ungidões do Senhor. Ai de quem falar de algo que eles não gostaram. Tocou no ungido de Deus. Para com isso, hein? Isso aí está aprisionando um povo aí fora. Bobagem. Isso é infantilidade. Posso dizer? É gente que é doente na alma. E fica mandando e destruindo pessoas. Liderança antibíblica deve ser confrontada respeitosamente em amor. Fala assim, olha, peraí. Eu reconheço a liderança aqui, mas eu estou observando uma atitude aqui que a Bíblia diz algo diferente. Eu queria entender, se me dá liberdade, eu queria entender melhor isso. Ok, qual o problema? Qual é o problema? Tocou no ungido de Deus? Não. Só fez uma pergunta. Agora, por um outro lado, tem gente que não tem espírito de obediência. Tem gente que não reconhece liderança. Ela é o topo da vida dela, ela é o cume da vida dela. Ela não consegue ter um espírito de falar assim, não, peraí. Eu preciso obedecer pessoas que Deus colocou sobre a minha vida também. Amém, amados?
Há pessoas que às vezes você fala assim, peraí, mas você está trazendo um novo problema. Você resolveu o anterior que a gente combinou? Não fez. E agora você está com um problema novo, cara. Você não obedece à direção dada. Tem gente que tem dificuldade de acatar uma direção. Às vezes carregam isso desde a infância. Nunca respeitaram a autoridade. Nunca respeitou o professor. Nunca respeitou o diretor. Nunca respeitou ninguém. Sempre tem que sair e fazer diferente. Tem que chamar a atenção de todo mundo. E traz isso para a vida adulta. Não reconhece autoridades. E a Bíblia diz que nós devemos respeitar. A gente falava isso em casa. Às vezes eu falo assim, tantas coisas que a gente fala em casa, né? Assim, filho, a vida tem hierarquias. Tem pessoas que elas lideram. E nós precisamos aprender a obedecer. Com esse adendo, lideranças antibíblicas, elas podem ser confrontadas em amor. Amém, amados? Porque isso é preservação da igreja. Quando a pessoa está lá mandando, autoritária, deselegante, mal educada, a gente fala com os nossos líderes aqui, maltratamento não tem lugar entre nós. Líder que trata mal precisa ser confrontado em amor. Por que não aprendeu isso com nós, equipe pastoral? Eu não aprendi isso com os meus pais. Nós tratamos bem as pessoas. Independente de quem seja. Ah, mas está fazendo, é virtuoso. Não, isso é dever nosso, como cristãos. Assim sendo, queridos, quais são os impedimentos para ouvir repreensão? Orgulho, não saber lidar com cobrança. Que parece que a palavra cobrança não pode nem falar para algumas pessoas. Ai, você vai cobrar. Cobrar. Nós somos cobrados. Eu sou cobrado como líder. Imagina você falar assim, não vou para o culto hoje não. Vai ser o pastor da igreja. Eu sou cobrado. E qual é o problema? A cobrança me faz crescer. Quando eu tinha 20 anos, eu comecei a liderar jovens. Eu mesmo comecei a me cobrar. Falei assim, eu vou cuidar de gente, eu preciso me preparar melhor. Esse me preparar melhor me fez crescer também. E tem gente que se você falar, cobra... Ai, tá cobrando muita pressão. Eu não aguento mais. Peraí. Paulo chega a falar, vocês não resistiram nem até o sangue, já está chorando. Então tem gente que você não pode falar nada, que ela já entra numa angústia. Agora é uma semana de angústia. Vai se fechar para o mundo exterior. E vai viver a sua solidão. Porque falaram com ela, cobrando alguma coisa. Que tristeza. Jesus veio para que ela não fosse cobrada de nada. Tem gente que tem problema com a autoestima, por isso que não sabe ouvir repreensão. Ela acha que tudo é um ataque pessoal. Como ela não tem segurança sobre ela, quem ela é, então ela fica... Eu posso dizer para você, amados, eu fui muito repreendido na minha vida e vou, e gosto, e serei. Que bom que eu seja! Mas sabe de uma coisa? Nem todas elas vieram cheias de amor. Eu não quero sempre porque meus pais estão aqui, que eu quero aqui falar que eles são lindos, bonitinhos. Eles sempre tiveram esse valor, me repreender em amor. Quando eu era pequenininho, inclusive com varinha. Não fiquei louco, não. Varinha. Ó. Não perdemos a amizade. Pelo contrário, me tornei mais amigão do meu pai ainda. Agora, todo mundo que um dia me orientou, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhei no setor do almoxarifado, contei aqui, né, da financiadora MAP. Você acha que todo mundo me tratou com amor? Ai, Fernando, tomei repreenda, fui injustiçado. Amados, isso aconteceu, mas sabe de uma coisa? A gente tem que aprender a lidar mesmo quando a coisa não vem carregada de amor. Nós temos que aprender a resistir. Nós temos que ser mais fortes, amados. Há muitos de nós que estão muito fraquinhos. Está aí derretidinho. Derretidinho. Virou agora substantivo. Era para ser um verbo, derretendo. Né? Soldado de chocolate. Pode dar um calorzinho que já fica bravo. Agora não falo mais. Não falo mais. Que isso? Então, algumas advertências não vêm carregadas de amor, mas você recebe. Você fala, o que eu posso aprender com isso? Se tiver no nível do seu alcance, você pode conversar com essa pessoa em algum momento. Olha, aquilo que você disse, eu quero te ouvir, mas vamos fazer um acordo aqui? Vamos fazer o seguinte, ao invés de você falar na frente de toda a equipe,
Que tal a gente, uma vez por semana, a gente sentar, ter uma reunião, a gente pode alinhar, você fala onde que eu estou errando. Sabedoria. Não é para ficar chateado. Resolve o problema. Comportamentos desestruturados. Eu entendo, há pessoas também que estão desestruturadas. Não tem comportamento saudável. Está sempre brigando com todo mundo. Tudo é ódio, tudo está com ira, com raiva, ela mesma não se comporta. E também um motivo, falta de novo nascimento também. Não teve experiência com Jesus. Porque quem tem experiência com Jesus tem uma vida igual a de Moisés. Moisés, quando ele quis defender o povo de Deus, foi lá, defendeu um hebreu, matou o egípcio. Quando ele queria servir a Deus, Deus falou assim, você não está pronto. O que ele tem que fazer? Ir para as montanhas. 40 anos lá. Seu caráter foi esmagado, foi trabalhado. Seu ego. Ele tinha crescido no palácio, praticamente um filho de Faraó. Foi lá, matou o egípcio. Deus não pode contar ainda com você, Moisés. Você precisa ficar na montanha. 40 anos lá. Foi tratado. Quando o caráter dele estava tratado, Deus o chama para a maior missão da sua vida. Ele tinha 80 anos. E a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que já existiu na terra. Há muitos de nós que querem servir a Deus, mas está matando os egípcios. Às vezes o Senhor fala assim, agora você vai ficar na montanha, vai fazer um estágio lá. Quanto mais demora para aprender a lição, mais tempo vai ficar lá. A caminhada do povo em direção à terra prometida, numa marcha constante e reta, levaria 11 dias. Levaram 40 anos. Quanto mais demora para aprender a lição, mais tempo fica no deserto. Mas quando o nosso caráter está quebrantado, a repreensão de Deus trouxe serenidade para nós. Nós aprendemos a nos humilhar diante do Senhor, da potente mão dele. A Bíblia diz em Tiago, a seu tempo ele vos exaltará. Quando Moisés queria, Deus falou, não posso contar. Mas quando agora ele está tratado e manso e sereno, Deus fala assim, agora eu posso contar com você. Vem cá, você só vai ser o maior líder que já existiu na história da humanidade. Eu não sei onde você está, se você ainda está matando os egípcios. Se você está na sua fúria, no auge da fúria, reclamando de tudo e todos, todo mundo errou com você. Então prepare que o próximo capítulo vai ficar um pouquinho na montanha. E às vezes a gente não vai pela montanha porque o Senhor leva, entra nós mesmo. Vamos lá, Senhor, eu preciso da montanha agora. Eu preciso ser tratado do meu caráter. Mas chega um momento que o Senhor fala, agora vem cá que você está pronto, hein? Mesmo quando ele sai de lá, ele fala assim, Senhor, não pode ser eu porque eu não sei nem falar direito, eu sou pesado de língua. Não é possível que o Senhor está contando comigo. Ali está mostrando claramente, Deus está falando com um homem quebrantado. Que aí ele faz história. Quem sabe você já está na montanha. Deus já te levou. Você precisou deitar no leito. Deus está esmagando o seu orgulho. O Senhor está... Às vezes você fala assim, eu não estou entendendo. Mas pode ser que você esteja lá na montanha. Mas daqui a pouco vai aparecer a sarça ardente. Deus vai falar com você. O detalhe é você não fugir da presença do Senhor. Porque mesmo na montanha, ele era Moisés. Às vezes você está no tempo, parece que Deus não está falando. Mas se o seu coração for quebrantado e humilde, manter-se e falar assim, eu vou aceitar a repreensão construtiva. Vai chegar um tempo diferente na sua vida. E o Senhor pode te chamar para coisas que você nunca nem sequer imaginou. E você vai ser conhecido como uma pessoa mansa e firme. Que tem posicionamento, tem suas emoções controladas pelo Espírito Santo, é uma pessoa visionária. Quem vê você só vê você avançando, crescendo o tempo todo, porque a sabedoria de Cristo está sobre a sua vida. Eu quero crer com base na palavra que Deus está levantando um povo sábio aqui em nome de Jesus. Eu fico feliz de ver você aqui nesta noite. Olha esse auditório. Você poderia estar na sua casa, mas você está buscando a sabedoria do Senhor nesta manhã. Louvado seja o nome dEle, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Você recebe essa palavra do Senhor na sua vida? Você pode aplaudir a palavra dEle. É a palavra dEle. É a palavra dEle.
É a palavra dele, aplauda a palavra dele, aplauda Cristo Jesus. Ele ressurgiu dentre os mortos, ele está vivo, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você lesse comigo Provérbios 4:8. Eu quero falar sobre o seu futuro agora, posso? Se me dá liberdade de eu falar do seu futuro agora? Eu vou contar o seu futuro agora, você vai contar para o seu irmão também. Leia comigo bem forte, Provérbios 4:8. 1, 2, 3 já. Dedique autoestima à sabedoria, e ela abrace-a, e ela o honrará. A honra não virá porque você tem muito diploma, você tem muito carro, você tem muita posse. Os bens que Deus colocar em suas mãos têm o seu lugar, devem apenas servir para utilidade, não para acúmulo. Agora, o que vai te honrar mesmo é uma vida sábia. Seus filhos vão olhar para você e falar assim: eu tive um pai sábio, eu tenho um pai sábio, eu tenho uma mãe sábia. Teus irmãos vão olhar e falar: tem um irmão sábio. Não é que você torne inerrante, mas você é rápido para corrigir, porque você não deixa o erro morar com você. Você está sempre crescendo. Na prática, como que você decide dar valor à sabedoria? Permaneça. Põe a mão no seu coração. Senhor, aqui está o povo do Senhor redimido. O povo redimido está aqui na minha frente. E juntos com outros irmãos e irmãs ao redor do mundo, que neste dia se reúnem para exaltar o nome de Jesus. Nós somos o povo que tem acesso à sabedoria de Deus, que é Cristo. Não merecemos, não fomos nós que fomos primeiro. O Senhor veio até nós. O Senhor nos amou primeiro. E agora estamos diante de uma escolha. Uma vida comum. Uma vida com muitos erros, solavancos. Uma vida na força do nosso braço. Ou então, uma vida de sabedoria. Uma vida que parecerá como a luz da manhã, que vai brilhando até ser dia perfeito. Uma vida onde Jesus será glorificado, porque nele estão os tesouros da sabedoria. Uma vida onde todas as áreas da nossa vida, da nossa existência, vão crescer. Uma vida de contínuo aprendizado com Cristo. Uma vida de verdadeiros discípulos. E nós escolhemos esta vida. Se você escolhe a sua vida, levante bem alto as suas mãos e diga assim: eu recebo, Senhor, a sabedoria que está disponível. Diga: nesta manhã, eu reconheço que preciso da sabedoria que vem do Senhor sobre a minha vida. Diga: em nome de Jesus, o orgulho não será um impedimento para eu receber sabedoria. Diga: hoje eu estou saindo bem melhor, bem mais aperfeiçoado do que a hora que eu cheguei. E assim será, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você pode crer nisso? Agora, aleluia, você pode aplaudir o Senhor, aleluia.